Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, já às vésperas da festa de São José. Quero agradecer ao Padre João pelo convite. É a primeira vez que eu venho aqui a esta paróquia. Já tinha passado aqui por essa avenida diversas vezes, né? Mas nunca tinha entrado aqui. E é um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Nós vamos meditar, a partir do que ouvimos na liturgia, dois aspectos importantes. O primeiro, sobre a figura em si de José, pai adotivo de Jesus. E o segundo, a partir do refrão do salmo que nós cantamos: o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Primeiro, sobre a figura de José. Eu não sei se vocês já notaram, mas José, na Sagrada Escritura, é uma personagem enigmática. A gente não sabe de onde José vem, e a gente não sabe também como terminou a vida de José, o pai adotivo de Jesus. Inclusive, deixo a vocês um desafio: em casa, vocês leiam a versão que narra quem é pai de quem de Mateus, e depois leiam também a versão de quem é pai de quem de Lucas. Em Mateus, José será filho de Jacó, enquanto em Lucas, José será filho de uma outra personagem. E a gente se pergunta, mas como assim? Será que José, o pai de Jesus, tinha dois pais, né? Na verdade é que para os evangelistas, a origem de José não é uma questão importante. O que efetivamente importa no que diz respeito a José é que ele aparece, faz o que é preciso fazer e depois some. E no fundo, nesse estilo de vida, José já nos ensina e muito. Porque no tempo de hoje, a gente gosta muito dos holofotes, de ter os nossos nomes ditos nos microfones e assim por diante. E tanto José, o pai adotivo de Jesus, como também José, que foi vice-rei do Egito, eles têm essa mesma característica. Eles surgem, aparecem, fazem o que é preciso fazer e somem, para nos ensinar que a vida é exatamente isto. A gente faz o que é preciso fazer, e quando a gente sentir que a nossa missão está cumprida, claro, a nossa vida prossegue. Mas o importante é que outro esteja em evidência para continuar aquilo que nós, em vida, pudemos também realizar. Por isso que talvez, se vocês olharem bem os evangelhos, vocês vão ver que José nunca disse uma palavra sequer. José foi um homem que falou não com a boca, mas sim com as mãos, porque José falava com as mãos que trabalhavam. Tanto é que nós temos também o título São José Operário, né? Porque José falava pelas mãos
que trabalhavam. E além disso, um traço bastante significativo também de São José é o sonho. O sonho é o lar do mistério, do inacessível. Ninguém consegue controlar o que vai sonhar durante a noite. A gente apenas sonha. E é horrível, por exemplo, quando a gente tem pesadelo, né? Tem gente que sonha, mas não se lembra. E tem outras pessoas que, por outro lado, sonham. E às vezes o sonho é tão perturbador que a pessoa passa o dia pensando naquilo que sonhou, né? Mas é interessante que na figura de José, o sonho seja este espaço onde Deus se lhe manifesta para que ele possa efetivamente fazer aquilo que Deus quer. E esta é uma virtude grande em José. Vocês sabem que na sociedade de sua época, se ele entregasse Maria, que ficou grávida antes do casamento, Maria seria apedrejada e morta. Mas José era um homem tão prudente, tão sábio, que diz o texto, em princípio, ele apenas abandonou-a em segredo, não a entregou. E depois, claro, diante da manifestação do anjo, ele acolhe Maria como sua esposa. Mas alguém que efetivamente faz a vontade de Deus. E esse é um ponto importante e por isso também que o celebramos com tanta dignidade na igreja toda, diga-se de passagem, porque São José é patrono da Igreja Universal. Este é o primeiro aspecto, olhando para a figura de José. O segundo aspecto é pensarmos aquilo que cantamos no Salmo, que o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas. Todos nós precisamos de conversão, especialmente quando a palavra é vingança. Às vezes, até vendo TV, a gente assiste alguma tragédia que aconteceu e, de forma instantânea, mesmo que sem querer, a gente deseja a quem provocou o mal alguma coisa ruim, né? Quando a gente vê que alguém foi capaz de fazer algo tão terrível. É um movimento natural do ser humano. Mas, se de um lado nós, humanos, temos esta fraqueza, que naturalmente precisa de conversão, Deus não é assim. E isso conforta o coração da gente, ou ao menos deveria, de uma maneira extraordinária. Deus, como tem dito sempre o Papa, perdoa tudo, e perdoa sempre, e perdoa todos. Todos. Às vezes, alguns de nós, porque talvez, como a gente gosta de dizer, o nosso pecado é mais levinho, a gente acha que a gente é mais merecedor da misericórdia de Deus. Mas Deus é capaz de perdoar todos, e tudo sempre, com uma única condição: o arrependimento. O desejo sincero, aliás, o reconhecimento de que efetivamente errou, associado ao desejo sincero de fazer todo o esforço possível de não mais incorrer naquele erro. A primeira leitura que nós ouvimos do livro de Daniel é justamente uma prece, se vocês observaram bem, uma prece em que o autor se coloca nesta condição diante de Deus, como alguém que é pecador, mas que se coloca diante dele para pedir o perdão e, ao mesmo tempo, para abraçar a sua justiça. E a justiça de Deus qual é? E aí Jesus nos disse no Evangelho: a misericórdia. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ser misericordioso significa ser capaz de sentir no próprio coração a miséria do outro. Miserere cordis, miséria e coração, misericórdia. Ser misericordioso é ser capaz de sentir a dor do outro dentro de si, do seu próprio coração. Um exercício que a gente tem muita dificuldade de fazer, porque a gente prefere julgar, apontar o dedo, dizer que efetivamente errou. A gente não sabe abraçar e dar efetivamente uma segunda oportunidade, a não ser que ela seja a nós mesmos. A gente se julga merecedor de uma segunda chance, os irmãos, raramente, né? E esse é o pedido que Jesus nos faz, para que a gente saiba ser misericordioso não só conosco, o que é relativamente fácil, mas que a gente saiba ser misericordioso, acima de tudo, com os irmãos. E por isso Jesus faz os outros pedidos. Não julgue, para que você também não seja julgado.
Eu acho interessante porque existem pessoas que às vezes gastam muito tempo falando dos outros, né? Mas quando ela sabe que é o nome dela que está girando, ela fica sem dormir a semana inteira, né? Você tem o direito de falar dos outros, mas você acredita que não podem falar de você? Na verdade, ninguém deve falar de ninguém. É isso que Jesus diz. Não julgueis e não sereis julgados. O Papa fala sobre isso também no texto sobre o chamado à santidade no nosso tempo. E ele dá até um exemplo. Ele diz assim: imagine que você vá ao mercado e lá você encontra o seu vizinho e de repente o seu vizinho começa a falar de um problema do outro, né? E aí o Papa diz: seria bom se você dissesse, vamos deixar o outro para lá? Se ele precisar da gente, ele se comunica conosco e a gente vai lá e ajuda. Senão não é problema nosso, né? A nossa vida segue. O Papa dizia, quando a gente se comporta assim, a gente dá um passo rumo à santidade. Gradativo, devagar, né? Se interessando se efetivamente o outro me dá espaço para. Senão eu me ocupo daquilo que é meu, né? Como diz aqui Jesus, não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado, mas não existem só nãos, existe também o que é preciso fazer. E aí Jesus resume em uma palavra: perdoar. Perdoe para que você também seja perdoado. E o perdão, todos nós sabemos, é algo muito difícil de dar, mas acima de tudo, de pedir. Porque o perdão exige que a gente se humilhe um pouco, não é verdade? E que a gente, acima de tudo, reconheça o nosso limite. Mas, lembremos-nos, se como cantamos, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, aprendamos também nós a não tratarmos-nos mutuamente como também exigiriam nossas fraquezas e nossas falhas. Assim a gente constrói cada vez mais uma igreja e uma sociedade de perdoados, mas acima de tudo, de perdoadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.